Oi, pessoal, tudo bom? Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, com saúde. E hoje a gente vai começar o nosso módulo dos ciclos biogeoquímicos, ou seja, aqueles compostos que a gente estudou lá em bioquímica, agora a gente vai estudar o ciclo que ele faz, porque apesar dele estar em todos os organismos, eles também fazem parte da litosfera, da atmosfera, da hidrosfera. É isso que a gente vai ver hoje. Então, de todos os compostos, a gente vai começar com a água, né? Mais básico. Lembrando que ela tem características muito importantes, tipo ser o solvente universal e conseguir manter a temperatura da Terra, que ela tem uma questão de conseguir manter a temperatura por muito tempo, então a variação dela não é muito drástica. Só que assim, o planeta Terra tem muita água mesmo. Só que 97% de toda a água que compõe o planeta, ela não é potável, ela é salina, ela é muito salgada, não é própria para o nosso consumo. Se a gente consumir a água do mar, e no mesmo dia a gente está morrendo de hipertensão. Então, apenas 3% de toda a água do planeta é potável para a gente. Só que desses 3%, 2,6% está em forma de gelo nas calotas polares, então a gente não tem como consumir também. Então sobra só 0,4% de toda a água do planeta é potável e viável para a gente. E desse 0,4%, parte dele está nas nuvens. Então a gente tem que repensar a forma que a gente está lidando com a água, porque nossa água é limitada. E se a gente continuar poluindo ela do jeito que tá, não vai sobrar muita água pra gente, né? Bom, pessoal, aqui algumas anotações para vocês fazerem no caderno de vocês. Muito importante, né? Além disso, de tudo que eu falei, o Brasil, de todos os países do mundo, ele é o país que mais tem água potável. Então a gente tem uma reserva muito rica aqui. E aqui o ciclo da água. Aqui a água do oceano, né? E na superfície da água estão batendo os raios solares, fazendo essas moléculas vibrarem. Então a temperatura vai subindo em cima dessas moléculas, elas começam a vibrar, 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 até se desprenderem uma da outra e subirem na forma de evaporação. Essas moléculas vão se concentrar aqui na atmosfera e vão formar as nuvens, né? Essas nuvens, elas se locomovem pelo planeta através do vento. Então, aquelas nuvens que a gente vê na praia indo de um lado para o outro e chegando aqui no solo, aqui na superfície. E quando a nuvem fica muito cheia das moléculas, a água cai. Ela cai em forma de chuva. Essa chuva forma os rios, lagos e também os afluentes, aquela água subterrânea, né? Que formam os poços. Ela cai aqui em cima do solo e vai descendo. Toda essa água vai desembocar em algum oceano. Além dessa evaporação, a gente tem a transpiração dos organismos. Então, as árvores, os seres humanos, todo mundo está o tempo todo transpirando na hora da gente falar, sai gotículas de água, ou então a gente sua, e essa água sobe também em forma da evaporação. Quando essas nuvens se locomovem, elas migram para lugares mais frios, elas se transformam em neve e gelo. E aqui ficam até a temperatura aumentar de novo. Outro ciclo muito importante é o ciclo do oxigênio. O oxigênio é o átomo mais abundante do planeta. Ele está ligado em várias reações, tanto do dióxido de carbono, a camada de ozônio, o oxigênio, o O2 que a gente respira. E o ciclo dele é o seguinte. Bom, aqui a gente tem o ciclo do oxigênio.
Então, primeiramente, os autótrofos, né, que produzem o próprio alimento, ou sejam as plantas, as algas, elas vão absorver o CO2 junto com a água e mais a luz do sol. E isso ela vai transformar em glicose e no oxigênio, no O2 que a gente respira. Essas plantas vão liberar o oxigênio aqui para a atmosfera e ele vai ficar concentrado. Esse oxigênio vai ser absorvido tanto pelos organismos, os heterótrofos, ou seja, aqueles que não produzem o próprio alimento, né? Que vai ser utilizado junto com o carboidrato para a respiração celular, ou seja, para a nossa produção de energia para viver. E além dos organismos, o oxigênio também é consumido na combustão. Uma forma muito interessante de demonstrar a necessidade de oxigênio na combustão é com o experimento da vela. Aqui o fogo está queimando normalmente e quando eu tampo, eu vou limitar a concentração de oxigênio só no que tem dentro do frasco. E olha o que vai acontecer. O oxigênio vai sendo consumido até acabar. Depois que a gente morre, também os decompositores vão consumir esse oxigênio para fazer a decomposição dos organismos. E novamente, né, através da decomposição e da nossa respiração celular, a gente vai liberar o CO2 que as plantas vão absorver através da fotossíntese e vai liberar o O2. E assim fecha o ciclo do oxigênio. Bom, gente, a cerca de 35 quilômetros de altura começa aqui na atmosfera a camada de ozônio. A camada de ozônio é formada por uma camada mesmo de moléculas de ozônio que contém 3 átomos de oxigênio. E essa camada é essencial para a vida porque protege a gente dos raios ultravioleta. Como vocês podem ver nessa imagem, grande parte dos raios ultravioletas fica retido aqui na camada de ozônio e só uma pequena parte ultrapassa essa camada e chega aqui na litosfera. O problema é que a poluição, ou seja, a liberação de dióxido de carbono dos carros, das indústrias, de alguns aerosóis, elas liberam essa substância que vai degradando a camada de ozônio. Olha só. E todos os lugares que são mais degradados faz com que os raios solares consigam entrar. Mas a grande parte dos raios solares conseguem entrar e isso acaba causando um monte de problema na gente, como câncer de pele, aumentando a temperatura e favorecendo também o efeito estufa. Aqui a gente tem uma foto do globo terrestre da camada de ozônio tirada em vários anos consecutivos e olha só como muda esse rompimento, essa abertura da camada de ozônio. Quanto maior ela fica, menos protegido a gente tá. A parte boa é que ela consegue se regenerar. É só parar a poluição que aos poucos essa camada vai crescendo, vai aumentando de novo. O próximo ciclo que a gente vai falar é o ciclo do carbono, e ele tem basicamente duas reservas. Uma é na atmosfera, através do dióxido de carbono, o CO2, e outra nas moléculas orgânicas. Então, em todos os organismos vivos, a gente vai ter moléculas que são formadas pelo carbono. Então, aqui a gente tem o ciclo do carbono. O dióxido de carbono geralmente já está aqui na atmosfera, onde é absorvido pelas plantas, pelos autótrofos, né? Aqueles que conseguem produzir o próprio alimento. Então, plantas e algas vão absorver esse CO2
e vai ser utilizado na fotossíntese, juntamente com a água e com a luz do sol. Então, esse CO2 vai ser transformado em glicose. A fórmula da glicose é C6H12O6, então ela vai ter 6 átomos de carbono, que seria o carboidrato, né? Esse carboidrato vai ser alimento do heterótrofo, que vai utilizar essa glicose, esse carboidrato, na quebra dessa molécula para a produção de energia através da respiração celular. E a excreta que vai ser gerado através dessa respiração celular vai ser o dióxido de carbono, que vai ser liberado por esses organismos novamente através da respiração. Então a gente respira oxigênio e libera o dióxido de carbono de volta aqui para a atmosfera. Além disso, ele pode ser passado na cadeia também. Já que nossas moléculas são feitas de carbono, quando outros organismos se alimentam de um organismo que se alimentou de um carboidrato, ele vai passando esse carbono através da cadeia. Então, além de respirar e liberar esse dióxido de carbono, outros organismos estão se alimentando dele, até chegar no fim da cadeia, onde o organismo ele vai morrer e a decomposição dele vai gerar o dióxido de carbono de volta para a atmosfera. Além disso, a queima dos vegetais também vai produzir CO2, porque quando você pega uma planta e queima ela e faz a combustão desse organismo, todas as moléculas que formam esse organismo vai ter carbono. Então, através da combustão, ela volta para a atmosfera através do dióxido de carbono. Só que a gente tem uma questão aí que sai fora do ciclo do carbono, que são a questão dos combustíveis fósseis. O petróleo, ou seja, aqueles organismos que morreram, e que teve o soterramento deles, eles estão fora dessa cadeia, eles estão fora desse ciclo, não estão mais participando desse ciclo. Quando a gente remove o petróleo debaixo da terra, a gente está trazendo mais carbono para o ciclo do que já está equilibrado. Esse carbono é utilizado, esse petróleo é utilizado para a fabricação de muita coisa: plástico, combustível, tinta. Grande parte das coisas que a gente consome hoje está sendo retirada a energia desses combustíveis fósseis que estão sendo lançados de volta para o ciclo da cadeia do carbono. Isso está fazendo com que a quantidade de carbono cresça muito mais do que já estava equilibrado no ciclo dela. Isso pode gerar o famoso efeito estufa. Mas o que seria esse efeito estufa? Olha só, o petróleo ele é utilizado para a fabricação de diversas coisas. E parte dessas coisas ela é queimada, né? É feita a combustão dessas coisas, principalmente na questão dos combustíveis. E quando ela é queimada, ela sobe aqui para a atmosfera através do dióxido de carbono e começa a se acumular aqui. A luz solar, quando ela entra aqui para a litosfera, ela reflete e volta. Quando a gente faz uma camada de CO2 muito além da camada que já existia, essa luz solar não consegue ser refletida, ela começa a barrar aqui nos gases e ela fica contida aqui na atmosfera. Isso gera o famoso efeito estufa, que você vai deixar o calor da Terra concentrado no meio desses gases e fazer a temperatura da Terra aumentar, vai gerar que nem uma estufa mesmo. Esse aumento de temperatura pode acarretar uma série de problemas, desde o derretimento das calotas polares, vai subir o nível do mar,
até problemas com colheitas e com extinção de milhares de organismos vivos. Uma forma de tentar amenizar esse problema do efeito estufa é através do sequestro de carbono, ou seja, plantando árvores. Quando você planta muitas árvores, elas começam a absorver o CO2 que está na atmosfera. E aí ela vai transformar esse CO2 em carboidrato, em glicose. E isso pode gerar um equilíbrio. Já que ela está tirando esse dióxido de carbono da atmosfera, então ela está diminuindo os níveis de CO2, fazendo com que diminua os efeitos do efeito estufa. Agora a gente vai conversar sobre o ciclo do nitrogênio. Esse ciclo é o mais complexo de todos os outros. Assim, apesar dele ser um composto que é essencial na produção de aminoácido, consequentemente proteína, ácidos nucleicos, ou seja, está em todos os organismos vivos, ele não é metabolizado pela maioria dos organismos, então ele vai precisar de bactérias para que seja possível finalizar o ciclo dele. Dá uma olhadinha. Então, pessoal, esse aqui é o ciclo do nitrogênio, ó. Aqui em cima, na atmosfera, vai ter 79% de todo o nitrogênio tá aqui acumulado. E o que vai acontecer? Através das bactérias, essas bactérias aqui, chamadas bactérias fixadoras de nitrogênio, esse nitrogênio vai sair da atmosfera e vai vir aqui para o solo através de um processo que chama fixação. Tá? Essas bactérias vão usar esse nitrogênio para o metabolismo dela, a produção de proteína, e vão transformar esse nitrogênio em amônia. A amônia, ela vai ser interessante para outras bactérias. Essas bactérias vão pegar a amônia, vai transformar em nitrito. Depois de transformado em nitrito para o metabolismo dessas bactérias, uma outra bactéria vai aparecer aqui no nosso ciclo, que são as bactérias nitrificantes. Essas bactérias vão transformar o nitrito em nitrato. Quando isso finalmente acontecer, é que as plantas finalmente vão conseguir absorver esse composto, porque a planta só absorve se tiver no formato de nitrato. Quando a planta absorver, usar no metabolismo dela, os herbívoros, né, os heterótrofos vão se alimentar dela, absorvendo esse nitrato. E aí usando o nitrogênio para o metabolismo dele. Depois que esses animais, que essa matéria orgânica, as plantas, os animais morrerem, os decompositores vão utilizar esse nitrito e vão transformar de novo em amônia. E aqui a gente fecha um outro ciclo, tá vendo? Porém, existe aí uma outra bactéria, a bactéria desnitrificante, que também vive no solo. Essas bactérias vão fazer um processo de desnitrificação e elas vão pegar esse nitrato e voltar de novo para a atmosfera através do nitrogênio. E aí, de novo, a gente fecha o ciclo. Olha só, vamos recapitular. O nitrogênio atmosférico, através de um processo de fixação, é transformado em amônia pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Depois de transformado em amônia, outras bactérias, as bactérias nitrificantes, vão transformar em nitrito. Logo depois, outras bactérias, as bactérias nitrificantes, também vão transformar em nitrato. E o nitrato vai ser absorvido pelas plantas. E assim que as plantas forem comidas pelos animais, eles vão utilizar esse composto. Quando os animais, as plantas morrerem, virarem matéria orgânica, vão ser absorvidos pelos decompositores e transformado em amônia de novo, fechando aqui um ciclo. Já outras bactérias, as bactérias desnitrificantes, elas vão pegar esse nitrato e transformar de novo em nitrogênio, enviando para a atmosfera. Só um detalhe, gente.
O nitrogênio, ele pode ser levado para o solo através das bactérias fixadoras e também através dos raios. Então, quando estiver chovendo, os raios, quando encostam aqui no solo, eles também estão levando nitrogênio para o solo. Um outro detalhe que eu esqueci de falar é que os animais, eles secretam amônia através da urina. Então, quando os animais urinam no solo, esse nitrogênio chega em forma de amônia para as bactérias e elas finalizam o ciclo através da amônia, ou pode ser ureia também, que existem os animais que secretam ureia, que é o nosso caso. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Vocês podem me chamar para perguntar qualquer coisa, tá bom? Tchauzinho!